É muito impressionante, assim, o resultado que você teve em tão pouco tempo e o resultado que você consegue gerar para cada aluna sua. Você só pode transformar pessoas se você se transformou. Quais foram as crenças que você mudou que mais fizeram diferença na sua vida? Hoje, o que eu mais ensino para as minhas alunas é: tudo é questão de prioridade. E o que você prioriza hoje no seu negócio? Eu acredito que a vida é uma roda gigante e que sempre vai ter uma área que você precisa parar e dar uma atenção maior. Salve, salve, Rodrigo Vinhas aqui. Estamos juntos para mais um episódio do Arsenal de Mentores. Hoje eu estou aqui com a Sabrina Bojani. Ela é mãe, mentora de empreendedorismo e ela é uma sonhadora que acredita que a prosperidade já chegou e que temos que viver essa prosperidade. Sabrina, muito bem-vinda aqui, é uma alegria ter você. Obrigada, é uma honra estar aqui com você. Pensar que há um ano atrás eu estava na internet olhando você e falando assim, um dia ele vai ser meu mentor. Que alegria. Muito impressionante, assim, tudo que você conquistou em tão pouco tempo. Queria que você me contasse um pouco, como que foi essa sua transição? Porque você trabalhava no mercado corporativo, né? Você tinha um cargo executivo dentro do mercado corporativo. Depois você foi mãe, e aí esses papéis se conflitaram. E depois você decidiu empreender. E aí, mais uma vez, você teve que fazer uma transição. Eu queria que você me contasse um pouco como que tudo isso convive na sua vida hoje e como que você concilia tudo. Eu gosto sempre de trazer, quando eu vou contar um pouco do resumo da minha história, é que eu sou uma criança que viveu a dualidade. Então, eu nasci em Campos do Jordão, uma cidade que em alguns meses do ano é extremamente rica e em outros meses do ano era só uma cidade do interior extremamente pobre. E quando eu cresci nessa cidade, eu queria ajudar pessoas. Eu queria fazer as pessoas serem todas ricas. Eu não queria que as pessoas ficassem vivendo aquela vida pobre. E eu também não queria viver. E nesse momento, quando eu cheguei ali na faculdade, os meus pais falavam que só era rico advogado, médico e engenheiro. E aí eu olhava e falava assim, então você é advogada? Porque é a única profissão ali que ajuda. Porque você não gostava muito de sangue nem de conta. Não fazia muito sentido as outras duas pra mim, sabe? E aí eu me formei, fiz direito, fiz pós-graduação, fiz MBA. Mas assim, Vinhas, eu não era feliz. Sabe, eu fiz a cartilha da sociedade dos anos 80. Namorei, noivei, casei, casa, 2 carros na garagem, um menino, uma menina. E aí cheguei em um alto cargo executivo no corporativo, fui diretora administrativa financeira. E salário acima da caixa, né, mais de 20k por mês e um buraco. E aí a maternidade começou a me incomodar. Por quê? Porque eu deixava meus filhos na escola às 7 horas da manhã... E pegava meus filhos na escola às 7 horas da noite. E eu tenho toda uma pegada espiritual, sabe? Eu acredito que nós estamos aqui para evoluir. Isso aqui é só uma dimensão para mim. Então, eu acredito que somos seres espirituais vivendo experiências terrenas. E aquelas crianças, elas foram colocadas comigo com responsabilidade de introduzir essa primeira experiência que eles teriam na Terra. E aí eu falei, tem coisa errada aqui. Só que assim, né, a sociedade toda, como você vai largar um alto cargo? Como que você vai começar do zero? Eu falo que até meu cabeleireiro se sentiu no direito de dar opinião sobre a minha transição. E foi esse momento de ruptura. Foi um momento que eu falei assim, não, peraí, eu tô com 37 anos, eu tenho direito de ser feliz. E aí eu fiz a ruptura, saí do emprego e comecei a empreender. Só que ali eu lidei com uma outra realidade. Isso foi em que ano? Isso foi em 2017. Certo. Né? Eu lidei com uma outra realidade que foi a realidade de não fui preparada para ter um negócio. No Brasil, nós somos educados, a educação tradicional é para que a gente obedeça. É para que a gente decore. É para que a gente agrade outras pessoas. E quando a gente está falando de se tornar empreendedora, a gente está falando de realizar nossos sonhos, você muitas vezes vai estar sozinho. Né? Tanto é que foi por isso que eu criei a escola. Porque empreender é solitário. Você vai quebrar padrões, você vai contra tudo aquilo que todo mundo falou que era certo. Principalmente dentro das crenças da sua família. E eu me senti muito sozinha. Foi um momento muito desafiador, né? Quando eu saí do corporativo, eu percebi que eu não tinha networking. Eu percebi que o meu celular era 100% de contatos da empresa.
A gente perde até a identidade, porque eu era a Sabrina da Renova. Eu não era mais a Sabrina, meu sobrenome, sabe? E nesse momento, eu tava vivendo a outro lado, que era, agora eu tenho tempo para os meus filhos. Agora eu posso levar na escola, acordar, fazer tarefa. Mas aí eu tinha perdido a Sabrina carreira, a Sabrina profissional. E ali foi quando o coach apareceu na minha vida. Então, eu falo que um processo de coach bem feito, com um profissional qualificado, ele muda a vida. Me conta, como é que foi esse processo? Tipo, como que você caiu no processo de coaching? E como é que foi? Eu tô fazendo agora também, tô gostando bastante. Nossa, quando a gente Tô fazendo pega com o Jerônimo. Então, quando você pega profissionais qualificados, que estudaram realmente comportamento humano, a gente vai para outro nível. E eu dei essa sorte. É bom que você já deixe o depoimento aqui, porque aí o Lucas me apoia financeiramente. Boa, Lucas. Não vale a pena o investimento? Muito. Não, muito. Na minha empresa hoje, isso é um investimento do meu time, sabe? Porque quando a gente está falando do coach feito da forma correta, ele vai justamente trabalhar essa consciência do ambiente que você cresceu, as crenças conscientes. E o que aconteceu comigo? Eu era diretora, eu estava nesse momento de não aguento mais, e depois de eu me doar muito para a empresa num evento específico, eu tomei um escurraço do CEO, e eu entrei no banheiro naquele dia e eu chorei. Mas por quê que você tomou um escurraço? Porque a gente fez um evento da empresa e um diretor, quando subiu no palco, falou uma besteira enorme. Só que, veja, eu não tinha como controlar o que os diretores falavam, né? E sobrou pra você uma coisa que não tinha nada a ver com você, então. O que é muito normal no corporativo quando a liderança não é desenvolvida, tá? Não é uma questão deste diretor, desse CEO. É muito normal no corporativo as pessoas acharem que controlam tudo. E eu controlei o evento, eu controlei a estrutura, foram mais de 400 funcionários naquele evento, mas eu não controlei a palestra de cada diretor. Claro. Né? Aí você foi no banheiro chorando. Aquele dia eu chorei. Eu falo para as minhas alunas que foi o dia que eu falei, chega, Deus, o que você quer de mim? Porque meu casamento estava indo pelo ralo, minha maternidade era inexistente, a minha saúde mental era quase zero e eu não era feliz. Eu estava endividada. E da onde vinha o endividamento? Da substituição. Então, você pegava aquele salário alto e ficava comprando coisas que você não precisa para tapar buracos emocionais. Tipo o quê? Roupa, essas coisas? Rapaz, eu de bolsa de marca. Tanto é que depois, quando o coach veio pra minha vida e eu comecei a me estabelecer, eu fiz mais de 180 mil reais de bolsa. Vendendo bolsa? Meu Deus do céu. Eu vendi pra pagar as dívidas. Meu Deus. Entendeu? Por quê? Porque aí eu entendi, eu ensino isso hoje. Dívidas são emocionais. Você tirando, lógico, quando você é uma empresa e você assume um risco, é uma dívida racional. Mas na vida pessoal, dívidas são emocionais. O Euler fala muito isso também, né? Sempre nos discursos. Porque a gente, ou é o dinheiro ou é comida. A gente, né? Principalmente a mulher. A mulher, ela sai por essas duas beiradas quando ela não consegue se posicionar e se colocar. E eu fui a do dinheiro e da comida. Eu tava num nível tão que eu fui pros dois lados. E nesse dia eu entrei no banheiro e eu chorei. Chorei mesmo, sabe? Com 37 anos, no banheiro de uma empresa, eu falei, Deus, o que você quer de mim? E quando eu abri a porta, tinha um diretor, que não era o que fez o discurso horrível. Nem o que te escorraçou. Nem o que me escorraçou. E ele falou assim, entra no meu carro que a gente precisa conversar. E esse cara me tirou da empresa, e eu honro ele aqui, o Rafael. Ele tinha vindo da Ambev. E ele falou assim, menina, eu não conheço ninguém com mais dedicação, com mais vontade de fazer acontecer do que você. Ele falou, você é uma empreendedora nata. E foi ali que nasceu para mim que empreender é fazer, que empreender é realizar e não ter um negócio. E ele falou assim, eu vou te passar o telefone de uma profissional. Ela trabalhou comigo lá na Ambev, né? A Ambev na época já tinha esse programa de coach, e você vai passar por ela. Eu quero que você faça sua vida acontecer. E aí fui, encarei,
Na segunda sessão, a coach foi extremamente desconfortável, porque na segunda sessão eu tinha tido uma reunião, a hora que eu entrei na sessão, ela falou assim pra mim, você, tá tudo bem? Eu falei, não, não tá. E eu comecei a reclamar. Sabe aquele looping de reclamação? Ela cruzou os braços, olhou pra minha cara e falou, quantos anos você tem? Eu, como assim? Quantos anos você tem? Eu falei, 37. Ela falou, nossa, parece uma criança birrenta de 2. A hora que ela me confrontou, que hoje eu sei que isso chama-se TCC, isso é uma técnica, né? Me formei também depois. Mas aquilo mudou tudo, porque eu percebi que quem reclama tá na criança emocional. Tá na criança ainda, sabe? Não amadureceu, não adulteceu. Porque adulto resolve. E ali, eu brinco, né? Foi uma virada de chave que aquela segunda sessão mudou minha vida. Então, um bom coach, você vai indo no processo, chega uma hora que ele te encara de frente, como ela fez comigo, e tem aquele, sabe, aquela virada. E nesse momento da virada, foi o momento que eu falei pra ela, não, então, peraí, chega de ser agradadora, chega de fazer a vida dos outros, eu vou fazer a minha. Mesmo Você que eu fez desagrade. o lance dos sabotadores e tal. Fiz tudo, o ganhos e perdas, né? Aí você era o pleaser. Exatamente. Você fez agora Fiz. essa ferramenta? Eu sou quase todos, menos o pleaser e a vítima. Eu tava na vítima. Então, eu tirando o pleaser e a vítima, sou do hipervigilante, hiperrealizador, Mas que bom, porque é sinal que tudo isso que você já é realmente eu melhorada. Porque você já lê, você já é uma pessoa que conhece muito sobre o ego, né? A gente já até conversou sobre isso. Eu não. Eu era uma pessoa, a Sabrina de 2016, 17, era uma pessoa não desperta. Era uma pessoa que era zero de desenvolvimento pessoal. Eu era uma excelente advogada, uma excelente diretora. Tecnicamente, eu era sensacional. Mas em termos comportamentais... mas mesmo em termos comportamentais, você fazia acontecer pra caramba. Por isso que o Rafael foi lá, te amou e tal. Eu fazia acontecer, mas hoje eu olho, Vinhas, eu era um trator. Entendi. Eu atropelava, eu era grossa. Né? Eu sou dominante 99. Quem conhece do DISC vai saber o que eu tô falando. Então, hoje eu faço acontecer sem atropelar. Hoje eu faço acontecer sem ser grossa. Então, o desenvolvimento pessoal, quando você realmente pega ele pra você, ele muda a sua vida. Ele faz ficar mais leve. Você vai desenvolvendo as competências. E essa sua experiência com a coach foi a primeira experiência de desenvolvimento pessoal que você teve? Foi a primeira experiência em desenvolvimento pessoal. E aí, eu me apaixonei pelo que ela fez com a minha mentalidade. E eu falei pra ela, vou ser coach. E aí, ela falou, vambora. E ela foi... Tanto é que minha primeira formação, que foi na Sociedade Brasileira de Coach, em São Paulo, ela foi minha staff. Ela tava lá do lado. Aí, depois disso, eu não parei. Aí, fui fazer Tony Robbins, porque aí é o dominante, né? O dominante é fazedor. Quem é o maior coach do mundo? A pessoa já lá juntou dinheiro e foi lá fazer o maior coach do mundo. Depois, quem é o maior... Aí eu fui me apaixonando pelo coach de negócios. E aí, fui para Harvard para fazer business coach, estratégia, planejamento estratégico. Quem é o maior coach de negócios do mundo? Fui atrás de Brian Tracy, sabe? Do Bob Proctor. Então, assim, eu comecei ali fez um plim em mim e aí eu fui atrás. Só que no começo, eu fui atrás por mim, sabe? Ainda muito... hoje eu vejo que não é egoísmo isso. Você só pode transformar pessoas se você se transformou. Por isso que hoje a gente tem tanto mentor que não gera resultado. Porque se ele não conseguiu passar pela luz e pela sombra... Como é que ele entende a hora que o mentorado está vivendo a sombra? Porque, para mim, muita coisa é fácil. Eu sou fazedora. Mas e o aluno que não é fazedor? Sim. Aquele aluno que tem um perfil totalmente complementar ao meu, né? Por exemplo, uma pessoa de cautela alta, que é mais processual. Alguém mais analista. Tá. Alguém mais analítico. Como é que essa pessoa faz? Então, eu ter vivido a sombra me faz entender a luz daquela pessoa. E, às vezes, você não tem isso. Você tem a máquina de moer gente. A pessoa que quer que você faça do seu jeito. E o seu jeito funciona para você.
Sim, claro. Né? E quando eu fiz toda essa transformação na minha vida, eu fui criando a minha empresa. E aí eu fui fazendo esse movimento, sempre muito pequeno, porque o que era prioridade para mim? Meus filhos. Então eu brinco que agora que a Sofia... Mas por que pequeno, essa associação? Para mim, na verdade, eu passo por uma experiência que é ao contrário. Quando a minha filha nasceu, eu fiquei bem mais ambicioso. Porque eu pensei, pô, além de dar conta da minha ambição, eu preciso dela. dar conta do que vai precisar para ela. Talvez seja de mulher, porque não foi assim que aconteceu comigo. Comigo aconteceu assim, eu não posso acelerar minha carreira, porque eles agora precisam de mim. Então... E aí você acha que tem essa crença pra mulher que é ou carreira ou filho e tal? Eu não só acho, como com mais de 400 alunas hoje dentro da escola, eu falo pra você a minha mãe que também, quando ela tava na... Mas porque acontece muito problema, assim, né? Nós somos criticadas, né? Não, mas quando eu nasci, minha mãe foi trabalhar. E aí aconteceu, ela me deixou num berçário lá, o pessoal quase me matou. Aí quando ela foi me levar no médico, o médico falou... Quem cuida de criança é mãe e tal, né? Acho que tem muito essa cobrança em cima da sociedade, não, né? Não, muito. Tipo, ficou parecendo assim, que minha mãe era quase cúmplice do meu... do mau cuidado do meu, não assassinato, mas tipo assim, minha mãe era quase cúmplice da minha quase morte. O peso da maternidade, ele, infelizmente... E meu pai tava tanto quanto, né? Então, aí eu vou chegar nesse ponto. O peso da maternidade para a mulher, principalmente no Brasil, é muito maior do que para o homem. Tanto é que uma das conversas sérias que eu tive com o pai dos meus filhos foi, ele falava assim, mas eu te ajudo. Não, pai não ajuda. Pai faz. O filho é 50% meu e 50% seu. Tanto é que eu falo que hoje ele é um excelente pai, porque ele entendeu o lugar dele. E a gente vem de uma geração que a mãe, ela teve que abrir mão de tudo se ela queria ser mãe. E aí ela se anulou profissionalmente. E aí os filhos crescem e filhos vão para o mundo. E aí ela tem síndrome do ninho vazio. Olha quanta doença psicológica se criou por causa das crenças de que tudo é responsabilidade da mulher em relação à maternidade. E é justamente isso que eu quero quebrar. Eu quero quebrar que existe um momento de eu ser mãe, existe um momento de eu acelerar, e não quer dizer que eu não preciso ter minha carreira enquanto eu sou mãe. Então, eu fiz isso. E hoje, ensino as minhas alunas a se respeitarem no seu tempo. Conclusão, eu trabalhei de 2017 a 2019, eu trabalhei na minha carreira e fui mãe. Só que aí eles começam a crescer. Então, hoje a minha filha prefere estar com as amiguinhas. O meu filho quer jogar bola, né? Tá com 13 e 9. Então, eles já começam a ser mais independentes. Agora eu posso acelerar. Agora eu posso viajar mais. Agora eu posso fazer mais masterminds. Agora eu posso... E esse jogo, você saber jogar esse jogo, é muito gostoso, sabe? E isso só empreendendo dá para acontecer. Porque quando você está no corporativo, você tem 30 dias de férias, ou 20, vende 10, aquela coisa. Quando você constrói o seu negócio, a agenda é sua. Então, você passa a aprender o que é Pareto, né? Para que eu fique com os meus filhos e ainda assim minha carreira aconteça. O que eu vou priorizar? O que eu vou priorizar? Hoje, o que eu mais ensino para as minhas alunas é tudo é questão de prioridade. E o que você prioriza hoje no seu negócio? Hoje, eu brinco, né? Vendas e financeiro. São duas áreas que não podem cair, sabe? Os pratos não podem cair. Então, a minha parte da manhã, ela é totalmente voltada para a área comercial e totalmente voltada para a área dos números, os dados. A parte da tarde, entrega. A parte da tarde, produto, reunião, fornecedor, parceria. Mas, assim, a parte da manhã é uma parte que eu, inclusive, ensino a minha equipe que a gente não precisa ficar... Eu falo para eles, a gente não administra por eu acho. A gente administra por... Eu estava vendo esses dados e eles estão me dizendo isso. É igual o mantra da Hotmart, respeite os dados. Respeite os dados. Porque você erra menos quando você olha para os números.
Porque lembra que a gente estava falando do ser humano ser diferente? O que eu acho, Vinhas, é diferente do que você acha. Claro. A minha história é uma, a sua história é outra. A história da pessoa que trabalha com a gente. Então, se a gente ficar muito no achismo, isso foi uma coisa que o coach martelou em mim. Todo achismo é crença. E aí a pessoa tem uma tendência para trazer a crença dela. Claro. E não é por mal. É porque é natural para nós trazermos a nossa crença. Quais foram, assim, falando em crença, quais foram as crenças que você mudou, que mais fizeram diferença na sua vida? E eu queria entender se essas crenças aconteceram assim. Isso foi num processo de coach, isso aqui foi lá no DWD do Tony Robbins. Como que foi? A primeira crença que mudou minha vida foi lá no DWD, foi eu entender que eu posso recomeçar a hora que eu quiser. É um restart mesmo, sabe? Tá tudo bem mudar a rota. Porque eu fui criada para namorar, noivar, casar, entrar numa empresa, trabalhar 40 anos, me aposentar. Então, assim, eu fui criada com muita caixinha. E hoje eu sei que não fui eu. E você não se encaixava nessas caixinhas. E hoje eu sei que não fui eu, tá? Eu vejo hoje nas minhas alunas que a geração anos 80, 90, né? Eu sou de 78. Essa geração foi criada para viver uma caixinha, passar em concurso público. Então, a gente foi criada numa caixinha. Só que nós somos espíritos livres. Então, a caixinha começou a incomodar. E aí, a gente tinha medo de mudar. A gente tinha medo de recomeçar. Então, a primeira virada de chave que eu tive a primeira foi a da criança, que tinha uma criança emocional na minha vida. A segunda é que estava tudo bem eu recomeçar todos os dias. Por isso se chama presente. Então, ali o meu mindset, ele mudou no sentido de tudo é aprendizado. Ah, mas ontem eu fiz assim. Deu o resultado que você queria? Não. Então, muda. Sabe? Então, esse movimento. E a terceira... eu falo que eu tenho 3 pontos muito fortes. E a terceira grande chave, na realidade, ela veio ano passado. Quando eu subi no palco da Isa. Em outubro do ano passado. A Isa é maravilhosa. Eu vou honrar a Isa sempre, né? Eu falo pra ela, Isa, hoje eu vou trazer uma realidade diferente do que você traz, né? A bandeira dela é o feminino cura o mundo. E ela faz isso muito bem. E eu precisei viver isso para a minha virada de chave. Entendeu? Então, essa honra eu sempre vou ter com ela. E qual foi a virada de chave no dia do palco? Ela fez o evento e no primeiro dia ela falava do feminino, da lua. No segundo dia ela falava do masculino, do sol. E eu fui chamada para ir para o terceiro dia, que era a integração, era o prisma entre o sol e a lua. E a hora que eu subi no palco dela para apresentar e chamá-la, eu entendi que eu acredito na integração do feminino e do masculino. Eu acredito, sim, que a gente precisa ter tempo de descanso, que a gente precisa ser criativa, que a gente precisa se conectar com a natureza, mas eu também acredito que tem hora que a gente tem que sentar a bunda na cadeira e fazer. E eu tava, de alguma forma, separando essas duas Sabrinas, sabe? Então, quando ali no palco eu entendi que não é o feminino que vai curar o mundo, é a integração. Quando as pessoas integrarem o papai e a mamãe dentro delas, quando as pessoas entenderem que tem hora de agir e tem hora de estar com a família, é o momento que a gente prospera. Então, para mim, essa foi a maior virada de chave. E foi a terceira, né? E foi o momento que eu entendi que eu estava separando a Sabrina, que sabia liderança, que sabia indicador, que sabia gestão, da Sabrina espiritualizada. Não, são as duas Sabrinas. E aí, assim, ó, desde outubro eu vivo outra vida. E o mais louco, o meu negócio sentiu isso. Porque de outubro para cá eu fiz o faturamento de um ano inteiro. Massa. Quando você vai nesses eventos de desenvolvimento pessoal, é sempre essa coisa de alto impacto emocional. Por isso que as pessoas fazem essas viradas de chave. Sem dúvida. Teve alguma... Porque você dominou totalmente a coisa do dinheiro, assim. Eu percebo que você se tornou uma pessoa muito próspera, muito rápido. Teve alguma área da vida que você não masterizou ainda? E se sim,
Por que você acredita que a gente consegue masterizar algumas áreas da vida e outras não? Eu vou começar de trás para frente. Eu acredito hoje que a gente pode fazer todas as áreas. Só que eu acredito que é uma roda gigante. Como assim? Tem áreas que vão estar no seu foco embaixo, então você precisa parar, descer, resolver. E tem áreas que estão lá no topo. E a roda, ela vai rodando. Exatamente como uma roda gigante. Então, eu comecei... Você quer dizer que a gente trabalha cada coisa uma coisa por vez? Uma coisa por vez. Né? Pelo menos é assim que eu tenho feito. Inclusive, falando agora, qual é a minha área? Neste momento, é minha imagem pessoal e meu relacionamento amoroso. Certo. Então, neste momento... Seu foco tá nisso. Meu foco tá nisso. Então, porque, por exemplo, o dinheiro já vai no automático. Eu consegui criar habilidades e competências e limpar minhas crenças sobre dinheiro. Depois eu consegui limpar minhas crenças sobre negócios, sobre equipe, sobre time. Então, essas áreas... sabe o gráfico do Flow? Não sei se você já viu. Mihaly... Aquele cara que não dava pra almoçar. Ele mesmo. No gráfico do Flow, ele fala, né, da habilidade. O livro dele chama A Insaciável Leveza do Ser. Não, mas esse livro chama Flow, que é o que tem esse gráfico que eu ia te falar. Esse livro. Chama Flow. O que acontece? Ele fala que a gente entra em flow quando a habilidade é correspondente com... Desculpa, é insustentável a leveza do ser, né? É, insustentável. Eu acho que eu falei insaciável. Só para as pessoas não falarem assim, pô, esse rodeio é burro pra caramba. Mas não é esse livro, é o Flow mesmo. Tá bom. É Mihaly, um nome... Tá? Mihaly, 18 consoantes. Isso, tipo... Nossa, eu nunca consegui falar o nome dele. E ele fala nesse livro que a gente entra em flow, né? Nesse estado de leveza, de fluxo que é quando de trabalho. a sua dificuldade... A sua habilidade é correspondente ao seu desafio. Então, o que foi acontecendo? O coach também me ensinou isso. Eu fui desenvolvendo habilidades que foram facilitando meus desafios. Então, hoje, para muita gente, prospectar é difícil. Para mim, não é. Mas já foi. Gerir, ler números. Para muita gente, passa mal só de olhar para o número. Para mim já foi, não é. Então, eu fui desenvolvendo algumas habilidades. E aí, eu estou agora no momento de desenvolver habilidades em relação à academia, em relação ao meu corpo, à minha imagem, né? Eu estava comentando um pouco antes do podcast começar que eu vim de uma geração que cantava uma música chamada Loira Burra. E a minha criança, ela queria provar que ela não era burra, por causa da música idiota. Então, eu me entupia de livros, eu queria ser a CDF para mostrar que não, que loira era inteligente. Porque eu sou loirinha desde pequena. Então, eu agora estou nesse processo. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a vida é uma roda gigante. E que sempre vai ter uma área que você precisa parar naquele ano, naquele semestre, e dar uma atenção maior. Porque as outras áreas estão no alto por causa da sua habilidade. Mas, por exemplo, você percebe que você tem crenças hoje que estão te limitando em relação a isso? Ou você acredita que você resolve a crença e às vezes você não age apesar de ter resolvido a crença? Não. No momento que você resolve a crença, você age. E se tem coisas que eu ainda não faço, é porque tem crença. Só que depois do coach, Rodrigo, eu fui muito mais profundo. E eu encontrei 4 níveis de crença. Então, o coach, ele trabalha o nível consciente. Aquela que você fala e que o seu ambiente te traz. Só que você tem crenças inconscientes. Que vêm desde a sua criança, sabe? Você nem lembra que você ouviu. E aí você tem crenças de energéticas, que são crenças do seu clã familiar. São maldições familiares, vamos dizer assim. A gente trabalha muito isso em constelação familiar. E por último, crenças de merecimento, que para mim são espirituais. Então, se eu acredito que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, essa não é minha primeira experiência. E eu trago um histórico disso. Tanto é que o método da escola, ele trabalha os 4 níveis de crença. Porque, às vezes, a pessoa, ela sabe tudo o que precisa fazer. Ela nem tem crença mais. Por exemplo, eu vejo, todo mundo já sabe que dinheiro e Deus tá tudo bem. Muita gente já quebrou a crença medieval
Ou tem dinheiro ou tem Deus. Do camelo na agulha e tal. De passar só um camelo. As pessoas já quebraram, elas já entenderam que o dinheiro potencializa quem você é. E por que elas não fazem dinheiro? Aí, por exemplo, em vendas, né? Eu tenho um monte de aluna que não prospecta, quer trabalhar um negócio, sonha com um negócio, sabe que aquilo transforma vidas, mas não prospecta. Crença inconsciente de rejeição. Ela acha que o cliente está rejeitando ela. Por quê? Porque a criança dela se sentiu rejeitada. Tá levando a coisa pelo pessoal. Aí você tem outro nível, aquela que faz dinheiro, eu fui essa. Faz dinheiro, dinheiro não fica. Não consegue manter. Não multiplica. Energético. As pessoas da sua família, a maioria, pelo menos eu não sei você, mas a minha, eu sou a primeira milionária. Eu sou a primeira que faz... Não, a minha também. Então, a gente perde o dinheiro em honra a essas pessoas. Enquanto você não quebra isso, você fica se desgastando. Então, eu vivi esse movimento e minhas alunas vivem, sabe, traições, doenças, enfim. E aí tem agora a última, né? Eu brinco que eu tô trabalhando a última camada de crença, que é entender que eu já posso. Sabe? Que os erros que eu cometi, eu não vou cometer de novo. Porque a pessoa que eu sou hoje não é a pessoa que eu fui lá atrás. E, então, é assim que eu acredito. E por isso que, para mim, o desenvolvimento humano, ele é eterno. Ele não vai parar no curso do Tony Robbins. Claro. Sabe? E cada curso que eu vou, você perguntou no começo, eu tomo uma bolada diferente. Por exemplo... Nesse último que você falou que eu fui, a bolada foi... Qual? O do Tony Robbins? Não, agora do Wendell. A bolada foi... Eu estava no processo de bolada. Bolada é a forma que na escola a gente fala, né? Quando vira a chave, toma uma bolada preta de sinuca. Eu estava no processo. O que me impede de fazer um evento presencial para 2.500 pessoas? Essa era a minha pergunta na minha... Você me chama no direct. Aí a gente começou a conversar no direct e você... Como que você pegou a frase e traduziu. Sabrina, o que tá te impedindo de fazer isso? Você percebe? E ali eu descobri uma crença de novo. E essa crença tá 100% ligada com a área da minha imagem. Por quê? Porque para você colocar 2.500 pessoas inconscientes numa sala, você vai precisar começar a mostrar seus resultados, porque elas despertam pelo dinheiro. E eu tava na crença, nem tráfego eu podia fazer, porque eu não queria chamar atenção. Você percebe como a imagem? Então, eu decidi curar essa área da minha vida, as respostas começam a vir. Que incrível. E aí, então, tá bom. É isso que nós temos que curar? Então, bora curar a imagem. Saí do evento, contratei uma personal stylist, chamei a Leila. E aí, a coisa vai acontecer. Porque eu já entendi que é esse o processo. Entendeu? Então, por isso que eu não quero parar de ir. Fora que é uma delícia. Gente nova, muito networking. Sai negócios. Pessoas que estão desejando mais. Eu acredito que a melhor forma de você conquistar o que você quer é estando com pessoas que também queiram conquistar. Né? Eu já passei há muito tempo daquela etapa de sentar na mesa de pessoas que só reclamam. Eu não sou mais a vítima. Sim. Então, hoje eu gosto de sentar na mesa de pessoas que falam de ideias e não de pessoas que falam de pessoas. Sabe? Eu gosto de sentar em mesas, que nem na própria Craft Black, né? Eu gosto de sentar em mesas que eu sou mais burra da mesa. Não, você não é a mais burra. Não, mas você entende o que eu quero dizer? Então... Mas eu penso que, por exemplo, lá na Craft, tem essa coisa de que você conquistou coisas que muita gente lá não conquistou. Sim. E, ao mesmo tempo, muita gente conquistou coisas que você não conquistou. E nem tudo reflete no resultado financeiro. Sim. Porque, por exemplo, tem a sua xará, a Sabrina. A gente tem uma competição lá que todo ano ganha a pessoa que mais contribui. Sim. Muito antes dela fazer esses múltiplos 7 dígitos que ela faz hoje, ela ganhava essas competições. Porque... É dela a contribuição. Ela tinha essa fome de aprender, de fazer. Então, antes dela conseguir aplicar aquele negócio no próprio trabalho dela,
ela já ensinava outras pessoas a fazer. E eu vejo que rola isso muito com você, com outras pessoas lá, que a pessoa, às vezes, ela tá fazendo seus primeiros milhões, enquanto tem outras pessoas que já estão fazendo, sei lá, 80, 100 milhões, mas sempre uma pessoa consegue aprender muito com a outra, assim. Não, e é esse ambiente que eu acredito. Eu acredito num ambiente, por exemplo, eu vou lá, qual é o momento que eu sou burra? É no tráfego, na escala. Mas qual é o momento que eu contribuo? No time, no movimento de gestão, no movimento de como é que essas pessoas engajam ou criam uma cultura organizacional, seja para o cliente dela ou seja para a empresa. Então, assim, eu vejo isso. Só que o que eu quero dizer é gostoso estar nessas mesas. Claro, num negócio que você vai ficar Troca. desconfortável também. Tem que ter essa troca. Tem que ter um momento que eu ensino. Não pode ser só gostosinho. Tem que ter um momento que eu ensino, mas tem que ter um momento que eu aprendo. É que nem academia. Tô tentando fazer isso na academia. Então, hoje veio o Léo aqui, o Tabari, sabe? Ele é todo fortão e tal, né? Aí ele falou, cara, se você não sair moído da academia... Você não fez. Ele falou, pô, você tá tantos anos na academia, não tá tendo resultado ainda, porque você fica lá passeando e tal, né? Você tem que chegar naquele nível... Do desconfortável, né? Eu falo isso para as minhas alunas, eu falo, quando a gente cresce, quando o nosso negócio cresce, quando você está no desconforto. Então, o evento presencial, depois da pandemia, foi desconfortável, né? A gente estava falando agora há pouco, fazer stories, para mim, é desconfortável. Até hoje. Até hoje. Eu faço, mas tem hora que eu ainda olho, será que eu tô olhando pra câmera no lugar certo? Tem hora que eu olho e eu tô olhando pra baixo, entendeu? Enfim, é desconfortável, só que a gente cresce no desconforto. O próprio Mihaly fala isso no livro. Sabrina, e me fala uma coisa, como que você escolhe seus mentores, né? Porque você já tá comigo, com a Isa, como que você chegou nessa conclusão que seriam essas pessoas? Ou como que você tem algum critério objetivo, assim, que você usa pra você escolher? Tenho. Na realidade, primeiro eu olho para o meu negócio e quando eu olho para o meu negócio, eu falo assim, o que eu preciso desenvolver no meu negócio? Certo. Tá? E aí, depois que eu decidi do meu negócio para fora, o que eu preciso desenvolver no meu negócio, eu escolho os mentores. Então, eu não sou uma pessoa, hoje, né? Já fui. Eu não sou uma pessoa emocional. Eu sou no negócio. Hoje eu sou uma pessoa racional. Certo. E aí é um processo também, porque o meu negócio no começo, ele era de um jeito, então eu precisava de um tipo de mentor. O meu negócio hoje já está de outra forma, eu preciso de outro tipo de mentor. Então eu vou honrando todos, vou confiando em todos, mas eu lembro que o negócio é meu. Claro, com certeza. Entende? Então, por exemplo, como eu escolho? Você, quando eu escolhi, foi justamente porque eu tinha assistido uma aula sua falando de núcleo de poder. Sabe? Eu não tenho vergonha de falar, olha, Rodrigo, eu escolhi estar com você porque o seu núcleo de poder é o núcleo de pessoas que eu admiro e o tamanho que eu quero chegar. Então, quando eu escolhi você, foi por isso. Quando eu escolhi a Isa, foi porque eu queria falar com mulheres. E ela... Para mim, ali, era uma referência quando o assunto é comunicação com mulheres. Hoje, por exemplo, eu tô com mais 2 mentores. Eu tô com o Wendel, eu entrei na Olimpo. Por que eu quero? Porque eu quero fazer evento presencial. Eu quero ir para esse lugar. Então, quando eu olho no Brasil, quem é referência em evento presencial? É o Wendel. E aí, entrei agora com a Betina e com a Duda. Por quê? Porque eu entendi que quanto mais eu aprender a influenciar... elas são ótimas influenciadoras mesmo. Quanto mais... Elas não são só geradoras de conteúdo. Elas são influenciadoras. Né? Mais eu acesso às mulheres que eu preciso. E falando das mulheres, conta um pouco sobre a sua escola de empreendedorismo e como que funciona a sua esteira de produtos. Hoje, o primeiro produto, assim, o meu produto Sol é a escola de empreendedorismo. O que significa produto Sol, para quem está ouvindo? Para mim, é o produto principal. Certo. É aquele produto que eu foco toda a energia comercial nesse produto. Então, Sol no sentido de ele brilha nos meus olhos, né? A escola de empreendedorismo, ela trata o CPF. Então, a empreendedora, aquela mulher sonhadora, ambiciosa, que quer fazer, que quer acontecer, que quer ter uma vida diferente, quer se tornar uma milionária, construir sua liberdade financeira, ela entra na escola.
Porque para mim, empreender é uma competência de vida. Não tem a ver com o lugar que você trabalha. É outro momento, tá? E aí, dentro da escola, o que eu trabalho? 4 pilares. A liderança pessoal. Então, ela precisa saber liderar a vida dela, ter uma mentalidade próspera. Porque de nada adianta ela fazer 1 milhão e a mentalidade, as crenças dela fazerem ela queimar esse 1 milhão. Né? Eu trabalho inteligência emocional, então empatia, resiliência. Ela precisa das soft skills para que o negócio dela evolua, para que a vida dela evolua. Eu ensino planejamento, então como que ela vai dar conta de todos esses pratinhos que a mulher precisa dar conta. Até cardápio elas têm lá dentro, porque isso é uma dor da mulher. Ela tem que se preocupar com a comida de casa, entendeu? E por último, e não menos importante, eu ensino comunicação e vendas. Então, eu faço ela fazer suas primeiras vendas, eu faço ela entender como é que funciona um funil de vendas, e ali ela começa a fazer ali seus primeiros 20K, que é a promessa. Aí, depois vem para a Pantera Negra. A Pantera Negra, ela já é uma mentoria de negócios. No Panteras Negras, hoje, a gente tem 3 níveis, porque você tem a incubadora. Então, aquela pessoa que decidiu empreender, mas o negócio ainda é muito... Ela não tem esteira de produtos. Talvez ela nem tenha um método ainda. Ela nem criou um produto ainda. Esse é a incubadora. A aceleradora, que é quando ela já tem um produto, ela já sabe, ela já fez as primeiras vendas, mas ela não está tendo tração no negócio. E a escala, que aí é aquela que já tem tração, já tem time. Ontem a nossa discussão era contrata PJ, contrata CLT, como que eu delego, como que eu crio o playbook de funções. Então, o Pantera Negra, ele já tem esse nível mais avançado, né? Aquelas que já são empresárias mesmo, né? Então, essa hoje é a esteira de produtos. O ano que vem, que até faz parte do nosso próximo Hot Seat, aquela dando spoiler, eu quero lançar o Mastermind, que vai ser o primeiro focado em gestão e liderança. Então, eu quero trazer para o digital um Mastermind onde a discussão vai ser, né? Hoje na Black a gente discute marketing digital. Lá eu quero que a gente tenha esse foco em liderança de time, cultura organizacional e essa parte. Então, essa é a minha esteira hoje. Quem eu trabalho? Eu trabalho a escola. Qual que está sendo o movimento natural? A minha aluna entra na escola, avança e vem para o Negras. Então, essa está sendo a minha esteira. Até porque eu brinco com elas, eu não quero vocês morando a vida inteira na escola, né, no Panteras, que a gente fala. Vocês precisam evoluir. Claro. E é esse que está sendo o movimento. E está sendo muito legal. Agora, a gente bateu esse ano no Negra 150. Então, quer dizer, 1/3 da escola já subiu. Impressionante. Sabrina, muito, muito obrigado por você ter vindo aqui. Imagina. A gente certamente faltou muito assunto para explorar. Teremos que fazer uma parte 2. Bora lá! Já fica aqui o spoiler que vai acontecer. Vamos. Te agradeço muito, eu sou muito fã do que você está fazendo. Obrigada. Eu acredito que é muito impressionante, assim, o resultado que você teve em tão pouco tempo e o resultado que você consegue gerar para cada aluna sua. Eu acho isso incrível. Obrigada. Tá bom? Gente, é isso. Se inscreve aqui no canal. Tamo junto, até a próxima. Até.